Quem aí não gosta de uma boa e velha lenda urbana? São realmente impressionantes as histórias que a crença popular consegue nos contar. Mas já parou pra pensar, e se forem verdade? Será que no meio dessas milhões de histórias malucas tem pelo menos uma ou outra lá que realmente aconteceram? Não só aconteceram, como não foi uma vez só, não. E hoje, aqui no Contos da Fogueira, eu vou te apresentar 3 lendas urbanas que realmente aconteceram. Mas antes disso, nós trazemos vídeo como esse todo sábado, toda semana. Então se você gosta do nosso conteúdo, por que não se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, clicar no nosso sininho para ser notificado de todas as nossas novidades a partir de agora. E sem mais delongas, vamos lá. Uma coisa que é bem comum assim em filmes de terror é usar a coloração da água para denotar algo maligno, algo sombrio. Isso porque subconscientemente a gente associa a água como uma coisa muito pura, então causa uma grande estranheza, até um certo nojo, uma repulsa de água contaminada com a coloração mais escura, até preta. Ainda mais hoje em dia que só da gente ligar as nossas torneiras a gente tem água limpa para consumo, para escovar o dente, para tomar banho, para qualquer coisa. Aqui no Brasil, a gente teve alguns surtos de paranoia pública relacionados com água, saneamento básico, animais mortos nas caixas d'água e sobrou até para Coca-Cola na época. Essa que falavam que tinha alguns pedaços de um funcionário que caiu no tanque do corpo do funcionário, mas era tudo uma baboseira. Mas e se um dia desses você começasse a sentir um gosto estranho, uma textura esquisita na sua água? Assim, tipo, realmente fora do normal. E foi exatamente isso que aconteceu em um hotel de Los Angeles no ano de 2013. Os hóspedes começaram a reclamar de um gosto bem esquisito na água, uma coloração esquisita, uma textura estranha, até que semanas depois os funcionários resolveram abrir a caixa d'água. E o que eles encontraram foi surreal. O corpo de uma jovem turista, posteriormente identificada como Elisa Lam, foi encontrada já em estado de putrefação dentro da caixa d'água. Elisa era uma estudante canadense de 21 anos na época que desapareceu do Cecil Hotel em Los Angeles no ano de 2013 em uma viagem que fazia para os Estados Unidos. Existe um vídeo de Elisa que viralizou na internet quando foi postado pela polícia durante a sua investigação e mostra Elisa no elevador do hotel. As portas do elevador não fecharam, parecia que ela estava falando com alguém lá fora, mas não dava para enxergar nada além dela. Os seus movimentos eram estranhos, as palavras também, e no momento ela desapareceu. E essa seria a última vez que alguém, mesmo que através de uma câmera, ia ver Elisa com vida. Esse vídeo simplesmente viralizou na internet na época e não demorou muito para que as pessoas mais dedicadas dos fóruns da internet iniciassem sua própria investigação. Mas foi só após a reclamação dos hóspedes e a abertura da caixa d'água que o corpo de Elisa foi encontrado 19 dias após a notícia do seu desaparecimento. Algumas pessoas afirmam que aquele vídeo é uma prova de teorias sobrenaturais que acontecem naquele local e teorias das conspirações ainda existem hoje. E essas histórias de fantasmas foram fomentadas pelas pessoas que na internet procuravam uma resposta para o desaparecimento de Elisa. E posterior assassinato, né? Lógico. O Cecil Hotel que Elisa desapareceu não era nada típico. Ele era localizado no centro de Los Angeles, um local que é notavelmente problemático com falta de moradia para as pessoas. Ou seja, os quartos do Cecil Hotel eram na verdade alguns, claro, né, destinados a hóspedes assim como Elisa, mas existiam lugares que eram destinados à moradia de moradores de rua que ficavam lá a curto ou longo prazo. E depois que Elisa desapareceu, a culpa recaiu sobre os moradores e funcionários do hotel. Mas olha só, o caso até hoje segue sem solução. Quando esse caso da Elisa Lam estourou em 2013, eu era adolescente e eu lembro muito bem de já acompanhar alguns canais de terror no YouTube, algumas coisas, e várias teorias realmente surgiram nessa época. Muitas delas paranormais, tá? Na verdade, a minoria acreditava que alguém teria feito isso com ela, o que na verdade, na minha opinião, aconteceu, lógico. Mas ninguém sabe quem foi, não sabe o porquê disso ter acontecido. A morte de Elisa Lam segue até os dias de hoje sem uma solução. E lembre-se, da próxima vez que você sentir um gostinho estranho na sua água, quem sabe você tem uma surpresa na caixa d'água. E com isso, a gente parte para a nossa próxima história, que apesar de não envolver um assassinato assim, é uma coisa bem triste.
Olha, antes do Slenderman ser uma modinha aí, já existia muita gente falando de um tal de um homem sem rosto pelo mundo afora. Essa lenda, mais especificamente, é originária dos Estados Unidos, quando os avós e os pais contavam para as crianças histórias de um homem que vagava pela noite atrás de suas vítimas. E as crianças cresceram ouvindo histórias de um homem alto, bem magro, com uma pele tão pálida que era quase esverdeada, usava um terno e tinha um rosto completamente desfigurado, que vagava pelo acostamento das estradas durante a noite, fumando o seu cigarro, soltando fumaça pelos buracos que ficaram no seu rosto. Ele era feroz, atacava os carros e tentava devorar as pessoas. E falando assim, parece só mais uma daquelas histórias bem genéricas que os pais e os avós contavam para as crianças ficarem com medo e se comportarem. Mas e se eu te falar que, surpreendentemente, isso é verdade? Aliás, tipo assim, até certo ponto, né? Tá bom, talvez a parte do sem rosto seja um pouquinho de exagero, mas o protagonista da nossa história se chama Robert Raymond Robinson, que trava-língua, que nasceu em 1910 na Virgínia, nos Estados Unidos. Virgínia não, Pensilvânia. Raymond teve o curso da sua vida completamente alterado quando tinha apenas 8 anos de idade. No dia 18 de junho de 1919, Raymond e mais 4 amigos passeavam ali por uma região que era próxima de uma ponte. E nesse local, circulavam diversas daquelas linhas de bondes que atravessavam a cidade, sabe aqueles que ficam presos no fio elétrico assim, vão passando? Esses daí. E ele foi desafiado pelos seus amigos a subir em um dos mastros da ponte para ver se um ninho de passarinho que tinha lá ainda tinha ovos. E enquanto o Raymond subia num desses mastros, o seu ombro encostou em um desses fios elétricos e ele recebeu uma descarga de 1.200 volts. A voltagem foi tão alta e tão destrutiva que arrancou o seu braço esquerdo aqui, na altura do cotovelo, desfigurou completamente a sua boca, o seu nariz e os seus olhos que assim, literalmente derreteram. Ficou só o buraco dos olhos aqui. Ele foi levado para o hospital e não demorou muito para virar manchete na cidade. Apesar dos ferimentos gravíssimos e mutilações, Raymond, surpreendentemente, sobreviveu. Em 1920, cego e mutilado, com a sua autoestima completamente abalada, Raymond se mudou e decidiu começar de novo em um outro lugar bem longe desse que ele sofreu o acidente. E ele evitava sair de casa, uma por causa do bullying que as pessoas faziam com ele, com as piadas, com a sua aparência, mas também para evitar de causar um choque nas pessoas com a sua aparência mesmo. Até que em 1940, para que pudesse preservar o resto do seu corpo que ainda funcionava razoavelmente bem, ele começou a fazer caminhadas. Mas para não causar nenhuma comoção quando saía de casa, essas caminhadas eram feitas durante a noite e numa rodovia afastada. E foi aí que a lenda do homem sem rosto surgiu. As crianças do ensino médio viam apenas um homem alto vestido de terno, apoiado na sua bengala, fumando um cigarro completamente desfigurado durante a noite no meio das árvores, num lugar isolado. É coisa de pesadelo mesmo. E aí que surgiu toda essa lenda do homem sem rosto, do homem esverdeado, essa que eu já contei pra vocês. Mas foi só quando as pessoas começaram a encontrar o Raymond com mais frequência, ver ele mais vezes, lá pela década de 50, 60, que as coisas começaram a melhorar um pouco e essa lenda foi meio que caindo por terra. Porque eles viram que, apesar de tudo, o Raymond era um cara bem gente boa. Até que em 18 de junho de 1985, aos 74 anos, Raymond faleceu de causas naturais, sozinho em sua casa. Que história boa! Imagina só se essas histórias que você cresceu ouvindo de monstros fossem na verdade uma coisa que realmente aconteceu. E digo mais, uma coisa desse tipo que é tão triste, tão trágica, na verdade a gente tira completamente um monstro da história e acaba ficando com tanta pena de um cara que é na verdade uma pessoa normal, que estava mesmo se preocupando em não assustar as pessoas ou então preservar a sua própria imagem, com um acidente tão terrível que aconteceu com ele. Faz a gente refletir muito aqui na vida, né? Mas falando em monstros, eu acho que dessa vez a gente pode falar que nossa próxima história vai sim ter um certo negócio de monstro, sim. Mas é verdade, lembra comigo. Apesar de serem imponentes e ameaçadores, os leões tendem a ser animais tranquilos com os seres humanos. Pergunte a qualquer um que já fez um safari, eles vão dizer que os leões se escondem ou eles ficam na deles mesmo. É claro que existem relatos de ataques, mas na maioria das vezes é porque esses animais estão sendo ameaçados de alguma maneira. Apesar disso, não faltam histórias de pessoas que foram atacadas por felinos assassinos de homens que perseguiam ativamente sua presa, que nesse caso eram seres humanos. E eu arrisco dizer que pelo menos uma vez isso aconteceu mesmo.
Tudo começou com a construção de uma ferrovia que ligava o país de Uganda, na África, até o Oceano Índico. Durante 9 meses de construção, 2 leões que ficaram conhecidos como Sombra e Escuridão atacaram os trabalhadores indianos nos acampamentos, devorando eles nas suas próprias tendas. Após vários ataques, centenas de trabalhadores fugiram do local e impedindo a construção da ferrovia no final das contas. O tenente-coronel Peterson, responsável pela obra, tentou diversas vezes fazer várias armadilhas e capturar esses leões durante a noite. E após repetidas tentativas que falharam, finalmente, em 9 de dezembro de 1988, ele conseguiu disparar contra o primeiro leão. 20 dias depois, o segundo leão foi encontrado e também morto. Os leões mediam quase 3 metros da ponta do nariz até a cauda e foram necessários 8 homens para carregar suas carcaças até o acampamento. O segundo leão, inclusive, foi alvejado 9 vezes. 5 vezes com um rifle, 3 vezes com um segundo rifle, mais uma vez com um outro rifle. Segundo os relatos do próprio Peterson, que foi o responsável por finalizar esse leão, que estava em cima de uma árvore atirando para baixo contra esse leão, diz que ele ficou até os seus últimos segundos tentando devorar ele, subir na árvore brigando. Existem várias teorias e mistérios em volta desse caso. A primeira delas é que o leão, ou os leões, eram, de fato, absurdamente grandes. E além disso, tinham seu comportamento estranho que na verdade foi bem discutido pelos especialistas na época. É claro que os leões atacam seres humanos de tempos em tempos, mas é muito raro isso acontecer quando eles estão em mais leões, sabe, em bando. E no caso desses daí, eles eram tão destemidos que na verdade eles nem arrastavam as suas vítimas, mas suas carcaças para fora do acampamento, em algum arbusto. Na verdade, eles até fizeram isso no começo, mas depois de um tempo eles estavam devorando os caras ali no acampamento mesmo. E tinham pessoas que diziam até que eles matavam sem nenhum motivo aparente, tipo assim, eles matavam e nem comiam a carcaça, sabe? Era só para matar mesmo. Esse coronel Peterson aí, ele escreveu um livro sobre esse incidente todo. E nesse livro ele diz que eventualmente às margens do rio Tsavo, que era um rio que passava perto daquela região, ele encontrou o esconderijo desses leões, que era na verdade uma caverna que continha vários, assim, tipo mais de 200 crânios humanos, que eram guardados quase como se fossem troféus. Eventualmente a ferrovia até foi construída, no ano seguinte, e essa lenda do Sombra e Escuridão ficou para trás, mas o que se sabe é que até hoje pessoas mortas por esses 2 leões foram pelo menos 135. É um número assim absurdo, cara. Eu já era meio assim com um leão, sabe? Eu acho eles um bicho meio traiçoeiro. Tem muitas histórias de tigres também que dizem que eles são meio diferentes dos leões nessa parte, né? Na verdade, eles são bem mais rancorosos, assim, tipo, dizem que o tigre, esse tigre siberiano, né, que a gente conhece, ele realmente guarda rancor da pessoa. Se você machucar ele, ele vai te seguir até o inferno, se for preciso, pra caçar você. E já aconteceu isso com um cara, não lembro o nome dele, não lembro o caso, de repente é um que eu trago um dia pra explicar pra vocês aí também. Mas e você, o que achou das nossas lendas urbanas? Se assustou com a veracidade delas que realmente aconteceram? Conta pra mim aqui nos comentários qual foi sua favorita e se tem uma outra que você conhece e acha que eu deveria cobrir aqui também. E já que você vai estar lá embaixo, por que não se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, clicar no nosso sininho pra ser notificado dos nossos vídeos toda semana. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um grande abraço, falou!